tudo bom? Espero que você esteja bem. Peço desculpa pelo atraso, a gente está em São Paulo. Em São Paulo as coisas são muito malucas e às vezes as horas ficam estranhas no trânsito, mas está tudo bem. A vida continua, independente do trânsito. Eu sou o Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Oi, Dona Esther, vulgo minha mãe, né? Beijo. E a ideia hoje é a gente fazer uma reflexão sobre essa essa proposta, essa hipótese, né? Então, antes de começar em definitivo, vamos fazer uma mentalização positiva, trazer em nossa mente a imagem de Deus, ou de Jesus, ou de Maria, ou de qualquer que seja uma entidade religiosa da sua preferência, que te inspire um bom sentimento, que te inspire um bom momento. E vamos mentalizar essa energia e vamos pedindo que nos ilumine com bastante clareza, com bastante vibração positiva, para que nós possamos fazer aqui uma boa reflexão, tenhamos um bom momento, um momento de paz, um momento de harmonia, que essa energia nos ajude a refletir sobre o que vamos debater aqui agora, construir juntos aqui. Vocês podem deixar mensagens aí nos comentários, a gente vai interagindo. E é isso, que os nossos amigos espirituais estejam conosco. Bom, a vida continua, gente. Por que eu vim trazendo essa mensagem, né? A gente teve no domingo, o dia 2 de novembro, que aqui no Brasil é considerado e marcado como o dia de finados, um dia que é muito importante para a religião católica, que faz ali uma homenagem, um momento de vibração, de reflexão pelas pessoas que se foram. E então a ideia era trazer uma mensagem para você que de alguma forma perdeu alguém que, ou teve alguém em sua vida que se foi, que de alguma forma passa nesse momento, ou passou, ou está de alguma forma com um luto, ou seja, está enlutado. Então a ideia é para a gente transmitir aqui um bom pensamento, uma energia positiva, trazendo a perspectiva, a ideia, né, da vida que continua, tá bom? Eu sempre falo que nas minhas palestras ou nas vezes que eu estou conversando com as pessoas, que eu trago sempre a perspectiva do espiritismo, então kardecista, né, o espiritismo clássico aí, que tem como tem a literatura de Kardec como seus livros básicos ali, né? E o espiritismo, na filosofia espírita, basicamente acreditamos em duas coisas, pelo menos, né? Deus existe e é o criador de tudo, é soberanamente bom e justo. E existe a reencarnação. Se alguém te perguntar na rua, oi, você sabe quais são os fundamentos do espiritismo? Você pode falar que pelo menos dois: acredita em Deus como fonte de todas as coisas, como o criador de tudo, e acredita na reencarnação. É isso que o espiritismo é nisso que se sustenta a filosofia espírita. Bom, o que reencarnação tem a ver com
a vida continuar. Tudo. Reencarnação é a ideia ou a hipótese de que depois que a gente morre no corpo terrestre, que é esse aqui de carne e osso, né? No caso, pelo, cabelo também. Depois que a gente se desprende deste corpo, porque ele não nos cabe mais, não nos serve mais ao propósito dele, a gente retorna para uma pátria espiritual. Quem já assistiu aí o Nosso Lar consegue ter um pouco de uma referência visual, né? Então volta para esse mundo onde é um pouco mais sutil, mais de energia, né? A gente ainda conserva a nossa forma física, nossos pensamentos, nossa unidade. O Gabriel que morreu é o mesmo Gabriel, não muda nada, absolutamente. Pensa igual, sente igual, é tudo igual. Só que ele não tem mais um corpo de carne e osso. Ele passa a ter uma forma igual, porém com um corpo mais sutil, que no espiritismo vai ser chamado de perispírito. A ideia é só pensar que a vida continua. Então, conexão com finados. No dia de finados a gente lembra das pessoas que se foram. E aí tem a música, né, que fala que o trem da chegada é o mesmo trem da partida, né? É uma música famosa aí da música popular brasileira. E existe uma analogia que pode ser feita, né? Que é a vida é essa, né? A gente chega e ao mesmo tempo pessoas estão indo. Então, em algum momento nós iremos para retornar para esta casa espiritual, esse lugar, né, energético, e outras pessoas nascerão. Então, só para a gente pegar um exemplo simples, né? Esse ciclo, ele é contínuo, ele é para sempre. Porque o espírito, que é a nossa essência, ele é eterno, né? Então, quando a gente está no plano espiritual, que é esse plano sutil, que a gente não enxerga com os olhos do corpo, chega uma hora que a gente tem que se preparar para nascer de novo. Vamos pensar invertido? Eu vou usar o exemplo do Nosso Lar porque é um filme que ficou famoso, que vem de um livro que também é muito famoso na literatura espírita, né? Vamos pensar que aqui é o plano espiritual e lá é o plano terrestre. Vamos inverter? Então aqui a gente é tudo espírito, livre, né? Livre de corpo, de carne e osso. Vou colocar muito entre aspas porque estudando um pouquinho mais a gente percebe que existe algumas nuances, mas vamos pensar que aqui é o plano espiritual, né? E lá quando a gente morre aqui, a gente nasce lá. Então, qual o sentimento que vem para você quando nasce alguém na nossa família? Ou, né, na família de um amigo, alguma coisa assim. Qual é o sentimento geralmente? Bom, geralmente é um sentimento de alegria, nossa, que venha com saúde, que seja, né, abençoado, não é tudo isso? Então, mas perceba, aqui pra gente que estamos na nossa história no plano espiritual, foi uma morte, foi um desprendimento do plano espiritual e um nascimento no plano terrestre. Percebe? E vamos fazer o contrário de novo então. A nossa vida aqui de carne e osso, matéria, e aí alguém morreu, nosso conhecido, amigo,
parente, enfim. Essa pessoa está nascendo nesse outro plano, né? Então está chegando lá, está sendo recebido por aqueles que foram antes, né? Então é uma dualidade, percebe? É como se fosse uma moeda, né? Tem o cara e coroa, são dois lados da mesma moeda. Então, por que a vida continua, né? A vida continua é uma frase que, se a gente guardar ela na nossa cabeça, todas as vezes que a gente estiver triste ou com saudade, porque essas pessoas se foram, e às vezes elas se vão de repente, às vezes por motivos que a gente não entende, a gente fica às vezes revoltado com as divindades, enfim, tem de tudo. Mas somos nós tentando amenizar uma dor que está dentro do nosso coração. Então é sempre, ou quase sempre, muito difícil se desligar de uma coisa que a gente ama, mesmo que temporariamente. Sim ou não? Pensa aí com você mesmo. Pensa naquele filho que sai de casa para morar sozinho. Pensa na aposentadoria. Trabalhou ali 30 anos no mesmo lugar e agora está saindo para se aposentar. Pensa no término de um relacionamento qualquer. Nem estou falando de briga, estou falando só de um término, assim. Pensa na descoberta de uma doença. Ou seja, acabei de descobrir que eu tenho uma doença aqui. Tem tratamento, mas assim, poxa, né? Agora eu vou ter que viver com isso. São lutos simbólicos. Ninguém morreu, né? Deixou de trabalhar porque se aposentou. Tá doente, mas tem tratamento. Separou, mas pode encontrar outra pessoa e formar um novo relacionamento. Enfim, são lutos simbólicos, mas em todos esses casos, normalmente, majoritariamente, a gente fica triste. E eu não sei se eu sei falar direito o seu nome, desculpa, é Adri Saad. Hoje faz 7 meses que o seu marido fez a passagem. Meus sentimentos por você. E a mensagem de hoje é justamente sobre isso. A vida continua. E essas pessoas que se vão mais cedo, né, vão antes de nós, elas continuam percebendo o nosso amor por elas. E aí começa a resposta a esse sentimento inicial. Então vamos de novo, ó. Alguém se foi ou teve uma situação de luto. Eu vou ficar triste. E tá tudo bem ficar triste. Fique triste, não tem problema. É preciso, é necessário para a nossa organização, para a nossa saúde física, mental, para o nosso espírito fazer o seu processo de adaptação à tristeza. Então tá tudo bem ficar triste. Tem outra música que o Frejá canta, né? Que ele fala assim: se você ficar triste, que seja por um dia, não o ano inteiro. Que é só para ter a noção, né? Então assim, tá tudo bem ficar triste, mas em algum momento a gente precisa também buscar ali a aceitação do processo. Por que aceitação? Porque essa palavra é importante. A única certeza que temos ao nascer é que um dia chegaremos ao final da nossa jornada aqui na Terra. Não sabemos como será a jornada, se vai ser mais trabalhosa, menos trabalhosa, mais alegria, com menos alegria, com mais suor, com menos suor, com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais saúde, sem saúde, a gente não sabe absolutamente nada. Mas a gente tem certeza absoluta que em algum momento faremos a passagem de retorno para o mundo espiritual.
Mas voltando à questão, essas pessoas que foram antes de nós, na crença do espiritismo, elas permanecem vivas e vivendo a vida delas, porém num outro lugar que a gente não enxerga. É tão diferente de uma pessoa do nosso ciclo social que se mudou de cidade, por exemplo, de país. Alguém que se mudou de país. Tem uma pessoa que eu conheço que está morando na Irlanda. Eu não a vejo. Nunca. Falo por telefone ou por mensagem de texto às vezes, mas tem um amigo que mora nos Estados Unidos, ou que mora em Cuiabá, ou que mora no Amazonas. Não importa, né? Tô dando só exemplos simbólicos para mostrar o que são pessoas que estão encarnadas, mas que eu não vejo elas todos os dias. Assim como a minha avó e o meu avô e outros amigos meus que morreram, né? Eles estão lá no outro plano. E aí o que eu faço? Que eu aprendi com o Espiritismo. Eu sei que eles estão vivos. Então quando eu lembro deles, eu falo assim: beijo vó, um abraço vô, né? Um beijo vô, ó, saudade de vocês, um beijo, fiquem bem. A mesma mensagem de texto que eu mandaria pelo WhatsApp ou uma chamada de vídeo não dá, né? Mas assim, a mesma mensagem que eu levaria para eles se eu tivesse pessoalmente com eles, eu falo isso em pensamento ou mesmo em voz alta, mas com o desejo de que chegue até eles, porque aí vem uma conexão mental, né? E aí chegamos na última parte do nosso encontro, que é falar sobre a prece. Gabriel, como eu converso com a pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu sinto saudade, que viveu comigo por tantos anos e aí foi pro outro lado? Como é que eu faço? Oração. O que é a oração? Ainda pensando no filosofia espírita. A oração é uma conexão de fé, uma conexão de almas, né, de espíritos, que trocam aqui mentalmente, né, ou de alguma forma se conectam de alguma forma, muitas vezes com a ajuda dos outros amigos espirituais, que aí podemos chamar de anjo da guarda, podemos chamar de guardião, podemos chamar de mentor, podemos chamar de espíritos amigos, enfim, espíritos familiares, guias, enfim, o nome é o de menos, anjo da guarda. No fim das contas, Deus permite que haja essa conexão e que a gente consiga se comunicar com essas pessoas de uma forma que elas percebam o nosso carinho por elas. Percebam tudo, na verdade. Se a gente estiver triste, se a gente estiver feliz, se estiver animado, desanimado, enfim, com raiva ou radiante, não importa, né? Então, a vida continua depois desse evento, né? Que pra gente aqui no plano terrestre é visto tradicionalmente como um evento de finitude. Só que na filosofia espírita, não, a vida continua, né? Bom, se eu sei que a vida continua e a pessoa pode me perceber como eu também a percebo, e quando eu a percebo? Se eu estou lembrando da pessoa, pode ser que ela também esteja se lembrando de mim. E aí, pela conexão que temos, mental e espiritual, eu lembrei dela. Então, quando eu lembro de alguém, pode ser que seja porque essa pessoa lembrou de mim e me mandou uma boa energia, um beijo, meu neto, um abraço, meu neto, né? Tô falando aqui do exemplo dos avós, né? Mas podia ser qualquer coisa, podia ser tio, tia, avó, amigo, enfim, qualquer pessoa querida, né? Ainda nesse sentido, o filme e o livro, obviamente, né, que é o original,
do nosso lar, ele fala muito bem de uma trajetória do médico, né, do André Luiz, que morreu por complicações pulmonares e a vida dele continuou, né? Ele primeiro foi para um lugar, aí depois foi resgatado, foi para um hospital, fez um tratamento de saúde, mas ele percebia e conversava e interagia ali dentro das possibilidades permitidas. Aí entra em outras nuances, que não é o tema para cá hoje, interagia com a família dele, que estava viva, encarnada e etc, né? Então esse é um... Ficamos para hoje com a seguinte, né, mensagem, né? A vida continua. E todo o amor que a gente tem pelas pessoas que convivem ou conviveram conosco continua sendo sentido. Tá? E na oração a gente pode fazer, por exemplo, não é receita de bolo, tá? Não precisa copiar, enfim. Mas por exemplo, essa troca que eu acabei de fazer com vocês. Então fala assim, Deus, manda uma energia positiva pra fulano, tô com saudade dele, que ele fique bem em algum lugar e que eu também tenha aqui o sentimento, né, de conforto porque por enquanto tá difícil, tá doendo, enfim, sabe? Ou então, justamente essa questão, pô, vó, vô, irmão, tio, pô, lembrei de você hoje, um beijo, um abraço, desculpa, espero que vocês estejam bem aí, ou tudo de bom, boas energias pra vocês, desculpa, ai, é ao vivo, né, ao vivo não tem como esconder esse tipo de coisa, mas essa é a ideia. Tá com saudade? Tá sentindo falta? Manda beijo, manda carinho, manda energia positiva. Quer bater um papo? Bate um papo. Pô, tá difícil sem você e tal. O que não é recomendável e nem faz bem pra ninguém é se apegar no sentimento da perda e entrar por uma linha de culpa que faz parte, inclusive, da trilha do luto. O apego por muito tempo na culpa, na na negação, pô, não queria que você tivesse ido, pô, sabe, você foi na hora errada, pô, você podia estar mais aqui com a gente, pô, você, ai, não era a sua hora, ai, por que fez isso comigo? Esse tipo de sentimento, de pensamento, ele vai gerando um efeito que é nocivo pra gente, porque ele vai contra a natureza. E é um fato que já aconteceu, está posto, não é passível de ser mudado. Já aconteceu, não pode ser mudado, mas a gente quer que essa realidade mude. A realidade, ela não muda. Quem tem que mudar somos nós, o nosso pensamento. Perceba, a gente vai se sentir triste e tá tudo bem. A gente vai sentir falta, vai sentir saudade. Sinta o quanto for. Mas quando for reagir a isso, reaja com amor. Reaja com aceitação. Reaja para Deus, ou seja, ou a entidade religiosa da sua preferência, seja lá qual seja, né? Então, oxalá que você esteja bem onde quer que esteja, né? Que o Espírito Santo de Deus te guarde num bom lugar, te dê boas energias, bons pensamentos, né? Que você esteja bem em um lugar bom, sabe? O desejo pelo melhor, e essa pessoa vai receber essa energia, tá?
e ela vai receber essa energia porque a vida continua. Acho que o que temos para hoje era isso. O mês também continua, né? Novembro segue aí. A gente vem falando muito de se cuidar, a gente vem falando muito de saúde, a gente vem falando sobre muitos conteúdos interessantes aqui no Instagram do Espaço, muitas palestras semanalmente, muitas reflexões, cursos. Então fiquem à vontade aí para aproveitar essas ferramentas de apoio para navegar por esse rio, né? Que às vezes fica bravo, às vezes fica um mar revolto, mas ainda assim é uma navegação. Então, sintam-se à vontade para usar esses conhecimentos para que a navegação da sua vida seja um pouco mais segura. Se você se sinta seguro de navegar nesses mares todos ou rios todos, né? A vida é o que é, não muda. O que precisa ser mudado são os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. E nós do Espaço Hamed estamos juntos com você no que nós pudermos, para que todos nós tenhamos uma condição melhor de passar pelas dificuldades da vida e até pelas comemorações da vida, porque a vida continua e a gente vai se encontrar em algum outro momento, tá bom? Então, gostaria de desejar a todos um bom fim de noite ou de dia, não sei que período você está vendo. Queria convidá-los para fazer uma mentalização agora, uma oração firme por todos aqueles que se foram. Então vamos lá? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, as nossas ofensas a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males do corpo e da alma. E assim seja, e assim é. Que essa oração e essa vibração positiva seja sentida e percebida por todos os nossos entes queridos que trazemos nos nossos corações e que hoje não estão aqui conosco no plano físico, plano terrestre, mas nos acompanham, se importam conosco, querem saber e desejam o nosso bem de um outro lugar, de um mundo invisível que nós não enxergamos, mas confiamos que existe e que interage com a gente de uma forma sutil. Que o amor de Deus e a sua presença em todos os espaços, porque Deus é onipresente, chegue aos corações dessas pessoas que amamos e que por vezes sentimos falta, mas a nossa jornada segue, e em todos os momentos que nos sentirmos assim, com saudade, que nós possamos nos conectar através da oração e que sigamos juntos aí na caminhada da vida, que a vida continua. É isso, gente. Até qualquer hora, acompanhem as publicações aqui do canal, do Espaço, e tudo de bom. Bom estar com vocês novamente. Tchau, tchau.